Oi, eu sou a Sandra. Crescer em uma família onde a balança sempre parecia inclinada nunca foi fácil. Meu irmão David era o filho de ouro, o que nunca fazia nada de errado aos olhos dos nossos pais. E então havia eu, sempre no fundo, a segunda opção. Conheci o Murilo há 2 anos, em uma exposição de arte de um amigo. Ele era diferente, gentil, atencioso e incrivelmente solidário. Nós nos conectamos instantaneamente, nos unindo pelo amor por filmes independentes e livros antigos. Quando ele me pediu em casamento na primavera passada, sob as flores de cerejeira no nosso parque favorito, eu disse sim sem pensar 2 vezes. Estávamos radiantes, sonhando com um casamento pequeno, mas bonito. Eu até tinha um fundo de casamento que meus pais haviam prometido, o mesmo que deram ao David 3 vezes. Mas tudo começou a desmoronar em uma tarde de domingo, durante um jantar em família. David anunciou seu 3º noivado, e a sala se encheu de parabéns e brindes, enquanto eu fiquei lá com um sorriso falso estampado no rosto. Mais tarde, quando mencionei casualmente meus planos de casamento para os meus pais, a sala ficou em silêncio. Você sabe, Sandra, tivemos que usar parte do seu fundo de casamento para a cerimônia do David, disse meu pai, sem olhar nos olhos. Ele precisava mais. Você entende, certo? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Usar parte dele? O que isso significa? Consegui perguntar. A voz da minha mãe estava estranhamente afiada quando ela acrescentou. Bem, a poupança para o seu casamento acabou. Achamos que você demoraria mais para encontrar alguém, dado seu histórico. O David precisava. Assim, simplesmente, o dinheiro havia desaparecido. Eu mal conseguia controlar o tremor na minha voz. Vocês me prometeram. Vocês prometeram que o dinheiro era para o meu casamento. Como puderam decidir sozinhos dar tudo ao David? Foi necessário, Sandra. Seu irmão passou por muito com os divórcios. Ele precisava de um novo começo, de um casamento adequado para acertar as coisas, explicou meu pai, como se fizesse todo sentido apagar os meus sonhos pelo David mais uma vez. E quanto a mim, eu não mereço um novo começo também. Levantei-me, minha cadeira arrastando-se ruidosamente contra o chão. Tenho planejado e economizado com Murilo, contando com aquele fundo. A resposta da minha mãe foi fria, indiferente. Você deveria ter sido mais proativa com seus relacionamentos, Sandra. Tomamos uma decisão baseada na necessidade. Saí do jantar mais cedo, com o coração acelerado e a mente girando. Murilo estava esperando por mim em casa, e ver seu rosto foi a única coisa que me pareceu certa naquela noite. Desabei. Conversamos por horas e decidimos que não deixaríamos isso destruir nossos planos. Nós vamos ter nosso casamento, Sandra, não importa o que aconteça, Murilo me assegurou, me abraçando forte. Reduzimos tudo, escolhemos um local menor, cortamos a lista de convidados e fizemos decorações caseiras. Não era o casamento que eu tinha imaginado, mas seria nosso, cheio de amor, não com peso da traição. Naquela noite, deitado ao lado de Murilo, um sentimento de determinação se instalou em mim. Meus pais fizeram a escolha deles, e agora eu estava fazendo a minha. Eles não iriam ditar a minha felicidade. Esse era o começo da minha nova vida com Murilo, livre do favoritismo e de compromissos injustos. A raiva e a dor fervilharam dentro de mim por dias depois de descobrir a traição. Eu precisava de respostas. Então, marquei um encontro com meus pais para tomar um café em uma manhã fria. O ar estava tão tenso e frio quanto os meus nervos. Assim que nos sentamos, eu não consegui me segurar. Por que vocês fizeram isso? Por que deram o fundo do meu casamento ao David sem nem ao menos discutirem isso comigo? Meu pai suspirou, esfregando a testa. Achamos que estávamos fazendo a escolha certa. A situação do David era urgente. Ele precisava se estabilizar depois de tudo pelo que passou. E quanto a mim, e o meu casamento? Minha voz falhou, a dor evidente. Minha mãe olhou ao redor, nervosa, e respondeu baixinho. Seu irmão precisava de mais apoio, Sandra. Você sempre foi a forte. Então é isso? Vocês decidem por mim porque eu sou forte. Vocês gastam a minha poupança de casamento como se não fosse nada. A descrença e a dor se misturaram em um amargo coquetel de emoções. Não pensamos que você fosse se casar tão cedo, meu pai acrescentou, tentando justificar a decisão deles. Honestamente, achamos que você poderia desistir, considerando seus relacionamentos anteriores. Isso não é decisão de vocês. Era o meu fundo, prometido a mim. Como puderam apostar os meus sonhos na terceira tentativa de casamento do David?
Não consegui esconder o desprezo na minha voz. A conversa se acalorou enquanto eles empilhavam justificativas, cada uma tocando em um ponto sensível. Eles falaram sobre obrigações familiares e sobre apoiar uns aos outros, mas tudo que eu ouvi era clara preferência por David. Finalmente, eu me levantei, minha cadeira arrastando-se ruidosamente. Isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre confiança, sobre respeito. Vocês mostraram onde estão as prioridades de vocês, e, infelizmente, não é comigo. Saindo do café, senti-me ao mesmo tempo livre e triste. A confrontação havia exposto tudo. Os pais que eu achava que conhecia priorizavam David sem remorso. O impacto emocional foi pesado, e passei noites refletindo sobre cada palavra trocada. Ficou claro que eles viam David como aquele que precisava de proteção, enquanto eu era apenas esperada para lidar com tudo e seguir em frente, sempre resiliente. Nas semanas que se seguiram, Murilo e eu continuamos planejando nosso casamento. Escolhemos um parque local pitoresco para a cerimônia, um contraste gritante com os locais luxuosos que David havia desfrutado. Nossas decorações eram simples, mas lindas, feitas à mão com cuidado e amor. Nossa lista de convidados incluía apenas aqueles que realmente se importavam conosco, sem pretensões, sem sorrisos forçados. Quando enviei os convites, tomei a decisão consciente de não incluir meus pais. Doeu, mas era um passo necessário para proteger meu próprio bem-estar. Eles haviam escolhido seu caminho, e agora eu estava escolhendo o meu. Planejar nosso modesto casamento tornou-se um processo de cura. Com cada decisão, eu recuperava uma parte de mim que havia sido ofuscada pelas expectativas e favoritismo da minha família. Murilo ficou ao meu lado, seu apoio inabalável. Estávamos construindo algo verdadeiro e duradouro, longe das sombras da traição. Isso não era apenas sobre criar um dia de casamento, mas sobre estabelecer a base para o nosso futuro, um futuro onde nossas escolhas importavam e onde estávamos livres do peso das dinâmicas familiares injustas. O dia do nosso casamento amanheceu brilhante e bonito, em contraste com a tempestade de emoções que o antecedera. O parque estava banhado pelo brilho dourado do sol da manhã, o ar fresco e cheio do perfume de flores desabrochando. Era simples, nada parecido com os eventos opulentos do David, mas era perfeito para nós. Murilo e eu escolhemos cada detalhe com cuidado, desde as flores silvestres que enfeitavam o corredor de grama até a música acústica suave que tocava ao fundo. Nossos amigos e alguns membros da família estavam reunidos, seus rostos iluminados com felicidade genuína e amor. Não houve exibições ostensivas, nem pompa desnecessária, apenas uma celebração sincera de duas pessoas se comprometendo uma com a outra. Enquanto eu caminhava pelo corredor, meu coração estava cheio. Olhei para Murilo e o olhar em seus olhos me disse tudo o que eu precisava saber. Estávamos fazendo isso do jeito certo. Nossos votos foram promessas de apoio e companheirismo, ditas com coração. Quando nos beijamos, o aplauso do nosso pequeno grupo de convidados soou como a música mais doce. Passamos o dia rindo, dançando e compartilhando histórias. A recepção foi um encontro íntimo e alegre, com comida caseira e decorações que nossos amigos ajudaram a criar. Era um reflexo verdadeiro de quem éramos como casal, não apenas um espetáculo para os outros. Mais tarde, quando compartilhamos nossas fotos de casamento online, as reações foram imediatas e esmagadoramente positivas. Amigos e parentes distantes nos parabenizaram, celebrando a felicidade que brilhava em cada foto. No entanto, nem todos ficaram satisfeitos. Quando meus pais viram as fotos nas redes sociais, sua reação foi uma mistura de choque e fúria. Eles não esperavam ser excluídos, apesar de tudo o que havia acontecido. Como ela pôde não nos convidar para o próprio casamento? Dizia a mensagem da minha mãe, carregada de indignação e mágoa. Depois de tudo que fizemos por ela, o texto do meu pai foi mais frio e cortante. Ingrata, depois de todos esses anos de apoio. Claramente, ela escolheu o caminho dela. As mensagens foram uma nota dissonante em nosso dia perfeito, mas eu já esperava por isso e estava preparada. Com a mão de Murilo na minha, senti-me forte o suficiente para enfrentar as consequências. O próximo encontro familiar foi tenso, à medida que a notícia da nossa decisão se espalhava. Sussurros e olhares de lado me seguiam sempre que eu entrava na sala. Alguns membros da família se aproximaram, questionando por que eu não havia incluído meus pais e insinuando a necessidade de unidade familiar. Mas, à medida que explicava minhas razões, com Murilo e aqueles que entendiam me apoiando, senti uma resolução dentro de mim. Isso era sobre estabelecer limites, sobre respeitar nossas próprias necessidades e felicidade acima das expectativas familiares tóxicas. Apesar da reação negativa, houve também o inesperado apoio.
Vários primos e tias entraram em contato em particular, expressando compreensão e compartilhando suas próprias histórias de lidar com pressões familiares. Foi reconfortante e reafirmador o lembrete de que não estávamos sozinhos em nossa luta por independência e respeito. À medida que os dias se transformavam em semanas, o choque inicial dos meus pais deu lugar a um silêncio estranho. Eles não fizeram mais tentativas de me confrontar diretamente, talvez finalmente percebendo a profundidade de seu erro. Murilo e eu seguimos em frente, nosso vínculo fortalecido pelas provações que enfrentamos juntos. Nosso casamento não foi apenas uma cerimônia, foi uma declaração de nosso compromisso de viver do nosso jeito, livres das sombras e expectativas que há muito nublavam minha vida. Foi nosso primeiro passo para um futuro onde nossas escolhas e nosso amor eram as únicas coisas que realmente importavam. Algumas semanas após o casamento, durante uma ligação de rotina, o tom mudou abruptamente. A voz da minha mãe estava tensa, tentando soar casual. Sabe, Sandra, seu pai e eu estivemos pensando, não foi certo o que aconteceu. Deveríamos ter um casamento de verdade, um grande, onde possamos convidar todos. Eu pausei, deixando o pedido se assentar. Mãe, o Murilo e eu já estamos casados. Tivemos o casamento que queríamos. Mas aquilo foi uma coisa pequena, ela insistiu. Estamos falando de algo significativo, onde possamos celebrar com todos os nossos amigos e família. Pense no seu pai, o quanto isso significaria para ele. A conversa tomou um tom mais sombrio quando meu pai entrou na linha, sua voz incomumente sombria. Tenho me sentido muito mal ultimamente, Sandra. O médico mencionou que o estresse pode estar agravando meu coração. Não ver você se casar de verdade está me afetando. A manipulação emocional era palpável, fazendo meu coração disparar com uma mistura de raiva e tristeza. Eu conhecia esse jogo, a manipulação deles havia moldado grande parte da minha vida. Mas desta vez, eu não era mais a criança que eles podiam influenciar com culpa. Pai, sinto muito que você esteja se sentindo mal, mas nosso casamento já aconteceu. Foi real e significativo para nós. O fato de vocês terem escolhido não nos apoiar antes não lhes dá o direito de exigir uma nova cerimônia agora. Houve uma pausa pesada na linha. Em seguida, a voz da minha mãe, mais afiada desta vez. Você está sendo muito egoísta, Sandra. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui? Nos envergonhando na frente de nossos amigos? A antiga Sandra poderia ter cedido, pedido desculpas e tentado consertar as coisas. Mas eu havia crescido, fortalecida pelo amor de Murilo e pelo apoio de verdadeiros amigos. Não, mãe, o que é vergonhoso é usar o fundo do meu casamento para o terceiro casamento do seu filho, sem sequer pensar duas vezes. Murilo e eu estamos felizes com a forma como celebramos nosso amor, e isso é tudo que importa. A ligação terminou abruptamente, com suas palavras pairando no ar como um amargor. Eu sabia que isso não era o fim, mas senti uma força recém-descoberta dentro de mim. Eu não era mais a mesma pessoa que temia a desaprovação deles. Dias depois, uma carta chegou, formal e fria. Era uma fatura detalhando todas as despesas que meus pais já haviam feito em meu nome, desde taxas escolares até os menores empréstimos. Na parte inferior, uma nota. Já que você escolheu nos excluir de sua vida, acreditamos que seja justo que você assuma esses custos. Murilo e eu rimos, sem acreditar no absurdo do documento. Eles estão falando sério? Ele perguntou, levantando as sobrancelhas. É apenas mais uma tática de manipulação, eu disse, rasgando a carta ao meio, mas dessa vez não vai funcionar. Decidimos juntos que era hora de cortar os laços oficialmente. Redigi uma mensagem clara e firme, destacando os motivos pelos quais estava me distanciando deles. Expliquei a falta de respeito pela minha autonomia e as contínuas tentativas de manipular minhas emoções. Após enviar a mensagem, senti uma onda de liberdade misturada com uma tristeza inevitável. Não era apenas sobre me afastar dos meus pais, mas sobre recuperar minha vida. Nas semanas que se seguiram, o ar ao nosso redor parecia mais leve, nossas decisões desobstruídas pela culpa ou obrigação. Estávamos construindo uma vida em nossos próprios termos, e cada pequena vitória parecia um triunfo. As demandas por um segundo casamento e as manipulações deles apenas fortaleceram minha determinação. Murilo e eu estávamos unidos, nossa fundação construída com respeito mútuo e compreensão, não nas areias movediças da aprovação familiar. Este capítulo da minha vida era sobre manter firmeza nas minhas crenças, sobre não deixar que culpa e manipulação ditassem minhas escolhas. Era sobre viver uma vida verdadeira para mim mesma, e essa foi a maior liberdade que eu poderia ter reivindicado.
As semanas após minha decisão de me afastar formalmente dos meus pais foram preenchidas com silêncio profundo e libertador. No entanto, esse silêncio foi abruptamente interrompido por uma visita surpresa dos meus pais em uma tarde. Eles apareceram à nossa porta sem aviso, seus rostos uma mistura de determinação e preocupação. Sandra, precisamos conversar, minha mãe disse, avançando como se fosse me abraçar. Ergui a mão, parando-a no meio do caminho. Não há mais nada a discutir, respondi firmemente. Vocês receberam minha mensagem. Eu quis dizer cada palavra. A expressão do meu pai endureceu. Ainda somos seus pais, Sandra. Você não pode simplesmente nos excluir como se não significássemos nada. Eu lhes dei todas as chances de fazer parte da minha vida de uma maneira respeitosa e de apoio. Vocês escolheram não aproveitar essas oportunidades. Eu disse, minha voz firme apesar do meu coração acelerado. O que vocês chamam de não significar nada é, na verdade, eu estabelecendo limites. Eles tentaram argumentar, apresentar seu caso, mas eu estava resoluta. Murilo e eu merecíamos viver em paz, sem manipulação e chantagem emocional. Esta é minha decisão final, afirmei, com uma clareza quase surreal. Mãe, pai, eu gostaria que as coisas fossem diferentes, mas não são. Por favor, respeitem meus desejos e não entrem mais em contato comigo. Após alguns momentos de silêncio tenso, eles foram embora, e, com a partida deles, senti um peso sendo levantado. Bloqueei seus números, e-mails e todas as conexões em redes sociais. Foi um passo drástico, mas necessário, que marcou o início de uma vida verdadeiramente independente. Nos meses que se seguiram, Murilo e eu prosperamos. Decoramos nosso pequeno apartamento, celebramos as conquistas um do outro e nos apoiamos nas dificuldades. A vida sem o constante estresse das expectativas familiares era mais leve, mais alegre. Muitas vezes passávamos as noites conversando sobre nossos sonhos e o futuro que estávamos construindo juntos. Cada conversa, cada plano que fazíamos, era um ponto de costura no novo tecido de nossas vidas, não mais manchado pelas sombras do passado. Certa noite, enquanto assistíamos ao pôr do sol da nossa varanda, Murilo segurou minha mão. Você alguma vez se arrepende de ter cortado os laços? Ele perguntou gentilmente. Apertei sua mão, meu coração cheio de paz. Não, porque isso nos trouxe até aqui, a este momento, a uma vida onde somos respeitados e amados pelo que somos, não pelo que podemos dar. Refletindo sobre tudo, percebo a importância de escolher nosso próprio caminho. Não era apenas sobre escapar da toxicidade, mas sobre honrar a si mesmo, viver uma vida cheia de amor e respeito genuínos. Aprendi que, às vezes, as decisões mais difíceis são as mais necessárias, e que a verdadeira felicidade muitas vezes exige que nos mantenhamos firmes contra as forças que afirmam nos amar mais. Murilo e eu planejamos viagens, exploramos novos hobbies e construímos uma comunidade de amigos que compartilhavam nossos valores. Não éramos mais definidos pelo meu passado familiar, mas pelas escolhas que fazíamos todos os dias. Ao compartilhar esta história, espero que ela sirva como lembrete de que, embora a família possa ser uma fonte de grande amor e apoio, nunca deve vir à custa do nosso respeito próprio ou felicidade. Independência não é apenas sobre distância física, é sobre liberdade emocional e mental, o tipo que nos permite ser verdadeiramente nós mesmos. Obrigado por fazer parte da minha jornada. Seu apoio significa o mundo para mim. Lembre-se, sempre escolha um caminho que respeite e eleve você. Mantenha-se fiel, mantenha-se corajoso e nunca aceite menos do que você merece. Isso nos traz ao fim da história de Sandra. Agora, gostaria de ouvir de você. Você acha que Sandra estava certa em cortar os laços com sua família para preservar seu bem-estar e felicidade? Ou acredita que poderia haver outra maneira de lidar com a situação? Esta é uma decisão difícil, e muitas vezes não há uma resposta clara de certo ou errado. Por favor, compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo.